Bom, mais uma vez, boa tarde. Eu sou o Felipe, eu sou o diretor de vendas da Canatiba. Dou as boas-vindas a vocês. Obrigado por dedicar um pouco o tempo de vocês para a gente. A Bia construiu para a gente um material muito rico da confirmação de verão 23-24. Agradeço também a quem está no exterior assistindo a gente. Então, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, obrigado. Eu não tenho muito o que falar, eu vou passar a palavra já para a Bia. Obrigado a todos. Obrigada, Felipe. Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, pessoas que eu não via há muito tempo, estou reencontrando aqui hoje, e para falar dessa vez da confirmação do nosso verão 23-24. Acho que a gente nunca teve, nesses anos todos na Canatiba, uma confirmação tão antecipada. Isso deve-se ao timing que cada marca está trabalhando. O melhor exemplo que eu posso dar no momento é a Square. Square desfilou semana passada, já colocou o produto de inverno em pré-venda, já está com o verão há uns 3 meses já sendo vendido no site. Então, cada marca está se habituando cada vez mais a trabalhar no seu próprio tempo, da maneira que ela pode melhor atender os clientes. Todo o material que eu mostrei para vocês na última vez aqui, que foi mais ou menos em outubro, foi totalmente reformulado. O meu intuito é levar cada vez mais imagens para vocês se inspirarem e fazerem a pesquisa de vocês. Primeiramente, o verão do agora é colorido, ele é vibrante, ele é alegre, ele é fresco. E esse frescor, esses perfumes podem ser da natureza. Muitas flores vão servir de inspiração. O frescor do mar, e quando a gente pensa no mar, não só na intensidade dos seus azuis, da espuma que vem das ondas, mas também esse rosa das conchas. A neutralidade original, ela vai ser muito funcional no nosso próximo verão, e a gente tem que desfocar que isso serve só para o mercado contemporâneo. Para o mercado jovem também, cada vez mais cores neutras, e a gente pode oscilar isso, misturar com cores mais vibrantes. Delícias de verão, seja um cappuccino gelado, uma torta de chocolate ou um pirulito que vai meter um rosa mais suave do pirouette. E os temperos picantes, aqui para trazer uma vibração, uma energia para a coleção. Todas as imagens foram atualizadas e eu posso agora falar com mais propriedade como isso está entrando no varejo. O Surf Spray me surpreendeu muito, porque nos desfiles eles apareceram em bases com brilho, bases super lânguidas, mas isso teve um ponto alto, principalmente em coleções masculinas. Estou mostrando o editorial da Dior, mas a coleção do Lagerfeld, isso teve um ponto de relevância. Harper's Bazaar da Turquia, em novembro, já pontuava essa cor com força. E para falar para vocês, a Harper's Bazaar da Turquia foi a primeira revista, já em novembro de 22, a colocar pitadas da coleção do nosso verão 24. Aqui a gente falando desse verde mais intenso e um pouco mais amarelado que ele vai remeter à pimenta. Já adianto para vocês que aquela imagem onde tem o lírio da paz em verde, que é da coleção da Loewe, quem olhou o primeiro material sabe do que eu estou falando, ela vem com uma ideia muito de surrealismo e ela está presente em diversos editoriais de moda. A ideia também de combinação de cores foi a proposta dessa imagem. A gente pode trabalhar esse verde vibrante com o vermelho, que é uma cor que vai aparecer numa malagueta. E uma ideia de estamparia, já refletindo para vocês a importância dos florais também para as estampas, não só para as cores. E o Spagnum, ele dá uma ideia de um verde, vamos falar assim, mais indo para um lado do militar. Ele apareceu em coleções importantes como o APC. A ideia dele para vestidos, camisas e peças fluidas, incluindo peças com textura. E a última imagem, que tem essa referência do utilitário. Peças, utilitários, bolsos múltiplos. A gente não vai engessar essa ideia só para esse verão que a gente está começando a desenvolver. A gente vai pensar nisso para o próximo inverno com muita força também. E a ideia desse warm taupe, que ele é um marrom, mas ele tem um toque acinzentado, tanto para peças fluídas, ideias de amarração, mas uma coleção que me chamou a atenção muito, porque está trabalhando com essa tonalidade mais uma vez, agora com um toque um pouquinho mais amarelado, é a coleção da Boss. Usaram e abusaram das alfaiatarias, não só para o masculino, para o feminino também, e daqui a pouco a gente vai ver mais da coleção deles.
Quando a gente pensa no brisquet, uma pincelada de marrom, apareceu muito forte na coleção da Isabelle Marant, isso vai ser importante para os trabalhos de overdye. E essa ideia desse cappuccino gelado, lá fora é super usual, algumas lojas aqui no Brasil já tem, mas aqui a gente vai trabalhar com uma tonalidade que ela é mais caramelada, pode ser para as alfaiatarias, pode ser para as versões do Special Fabrics, mas eu acredito muito a gente trabalhar essa tonalidade que vem do terroso juntamente com o amarelo, por isso que eu deixei ali a edição da Vogue Itália, agora de janeiro. E essa ideia desse barro queimado, acredito muito nessa proposta, pode ser para calça, pode ser nessa brincadeira da gente ter essa tonalidade numa jaqueta e trabalhar com uma cor quente como laranja na parte de baixo. E quando a gente pensa nesse torta de chocolate, ele apareceu com uma força muito, muito grande nas coleções também. Eu deixei uma proposta bem jovem na coleção da BDG, onde eles trabalharam muito forte até essa tonalidade para a versão de Parashuttle. A Vogue Global de janeiro, colocando essa cor em vestido e trabalhando tecidos leves e pesados ao mesmo tempo. E na coleção da Tudes, que veio com tudo, principalmente na predominância dos terrosos. Cinza. Muitas vezes a gente fala do cinza, as pessoas falam que não soam bem para o verão. Para uma transição de coleção, ele é extremamente importante, ele passa confiança, mas o destaque do cinza, vou ser muito clara para vocês, que ele vai ser muito importante na alfaiataria. Seja para elas ou para eles, não precisamos falar aqui de alfaiatarias somente ajustadas, podem ser as mais amplas também. Se vocês pegarem o primeiro material, eu mostrei uma muito similar a essa, só que de outra marca, para mostrar realmente que ela tem muita força. Amarelo banana, é o amarelo da vez. A coleção da Loewe trabalhou muito com essa tonalidade, Slowwear, rosso também, e é uma tonalidade para ser usada sem restrição de mercado. Vai servir para o contemporâneo e para o jovem também. Golden Spice. O Golden Spice, ele é importante. Muitas vezes ele vai chegar muito próximo a um dourado, dependendo da base de tecido que a gente trabalhar, como a gente tem na coleção da Alberta Ferré, a coleção da Boglioli trabalhando para alfaiataria, e aqui que ele ficou um pouco mais esverdeado, também com a referência do vestido camisa, que ele vai despontar no último tema, que tem uma pegada bem jovial. E a pimenta, esse vermelho, isso teve um desmembramento muito forte na coleção da Chanel, na coleção da edição da Marie Claire de Londres agora, mostrando não só nesse vestido, mas em outras bases também. Eu deixei esse para mostrar essa vivacidade do vermelho e também a versão dele no algodão. E para o mercado masculino, até nessa ideia de como se fosse um crochê, dando uma ideia de tela. A ideia dos lavandas. Aqui a gente vai falar desse que é um pouco mais indo para o lado do violeta, que é o orquídea. Ele pode aparecer na ideia das rendas. A coleção da Stone Island trabalhou praticamente a mesma modelagem de jaqueta, mudando os detalhes de bolso e as tonalidades de tecido. E eu deixei essa imagem para mostrar para vocês. Os rosas, os lilazes lá fora estão entrando com muita força, mais do que antes para o mercado masculino também. E essa cor que ela vai remeter à hortênsia, também me surpreendeu dentro das coleções. Na edição do masculino da H&M, que ainda não está nas lojas, mas já teve pré-lançamento. Isso vai servir muito também para a parte dos coordenados e dos vestidos. E uma cor que me surpreendeu mais do que a anterior foi esse Coronet Blue. Ele é um azul mais seco, mas ele apareceu com muita força, principalmente em bases de viscose e de algodão. Queria salientar ele para alfaiataria também, mas não pensar nele de maneira isolada. Trabalhar ele misturando com aquela tonalidade de barro pode ser muito interessante. E a ideia do marinho, sempre comercial, esse bem intenso, fechado. Despontou na coleção do Lagerfeld, onde eu achei até o fundo da imagem impactante para a gente pensar em combinação de cor de look. Boglioli com a ideia do fundo do mar e Loro Piana. Se vocês verem o editorial dessa marca, dá uma sensação que você está vendo um lookbook de inverno, porque tinham peças muito pesadas, mas já trabalhando cores e essa amenidade do verão. A versão do Legion Blue vai lembrar muito o fundo do mar, aparecendo para macacões e para tecidos diferenciados, mais uma vez uma peça da Stone Island.
E essa ideia do Evening Primrose é a ideia de um amarelo com toque esverdeado. Aqui é a nossa primeira DR do dia, acredito nessa cor, acho que ela é forte, mas muitas marcas trabalharam com ela mais aguada do que propriamente acesa. Aqui a gente tem o exemplo da Vogue, agora britânica, de janeiro também. O parfait, aqui a gente fala de uma sobremesa, que ela é feita de pêssego, então ela vai ficar entre um rosa e um laranja muito suave. A ideia dela para a alfaiataria e para a ideia do masculino também, não só isolado, mas aparecendo com misturas de amarelo. O laranja, ele vem com essa pegada mais caqui. Muitas marcas brasileiras nesse verão usaram e abusaram do laranja, mas pensar nele mais caqui agora e também misturando ele com o Coronet Blue, como a gente tem na coleção da Alberta Ferrer. O grupo dos rosas. A pergunta que eu mais escuto é, mas de novo, rosa? Sim, eles vão continuar. E não só numa intensidade, em várias. Aqui a gente tem esse que ele remete muito a essa rosa da concha, e ele não serve só para o feminino, para o masculino também. Com um toque mais lilás. Aqui na predominância também da camisaria, a coleção da Dicks trabalhou desde os terrosos, tipo chocolate, até cores muito suaves. E esse que é o piruete, a tradução ao pé da letra seria pirueta, eu coloquei essa ideia do pirulito, porque é uma cor muito candy, cor de bala mesmo. Na coleção da Moschino, para o grupo, que a gente pode levar para o denim malha. Marina Rinaldi, que trabalhou muito peça assim, monocromática e com uma estampa localizada. E o Hot Pink, acredito nele com muita força, e no próximo que eu vou falar também, que pode ser mais novo para vocês, que é esse, que é o Raspberry Sorbet, onde a gente pensa num sorvete, mas feito de água, então ele não é leitoso. Ele também apareceu em marcas importantes para looks inteiros e não só peças isoladas. E para finalizar, essa ideia que a gente tem, que pode ir para um grupo de um roxo que tem um toque rosado. E o que eu falei para vocês vale aqui também, não pensar em cor só para o feminino. Cada vez mais as cores estão mais fluidas no mercado. E o overview, falando para vocês hoje de uma maneira um pouco diferente, com mais informação de varejo sobre o Caminho do Sol, alquimia digital e é tudo real. Iniciando pelo Caminho do Sol. Aqui a gente fala realmente que a pandemia foi um divisor de águas. Muitas pessoas todos tivemos que parar, mas que a gente teve que parar e repensar na nossa vida. Muitas pessoas puderam se proporcionar um conceito de gypsy life, uma vida nômade, uma vida cigana, e podendo continuar trabalhando remotamente. Isso fez com que o mercado desse uma grande mudada, a união de culturas, pessoas procurando viver mais em contato com a natureza, pensando mais no seu próprio bem-estar. Esse tema ele é muito interessante, ele é muito comercial e tem detalhes aqui que vão ser fundamentais para mudar a coleção de vocês com peças-chave. Pessoal, posso pedir mais alto? Beleza, a gente pode começar de novo, não tem problema. E se quiser eu vou falando, porque hoje eu tenho muita coisa para falar. Eu vou passando e depois a gente volta para o vídeo no final do tema. Pode ser? Ah, vai passar? Esquece o que eu falei, gente. Vamos voltar para o vídeo. Ó, eu vou voltar uma e aí vocês clicam daí, acho melhor. It was always me and you, shaping up and shipping out. Check me in and check me out. Do you like walking in the rain? When you think of love, do you think of pain? You can tell me what you see. This body
eu vou deixar vocês com a pulga atrás da orelha. Pensem no estilo boho para todos os temas, mas cada um numa narrativa. Aqui a gente tem algumas palavras-chave: mudanças climáticas, que foi esse nosso verão totalmente chuvoso, a gente está sentindo agora o reflexo de tempos atrás. Novos modos de vida, a gente pode trabalhar remotamente, muitos cargos podem ser trabalhados remotamente e não em locais físicos. Esse estilo de vida nômade impacta cada vez mais a Gypsy Life. Transcultura, com tanta mudança de espaço, cada um vai levando um pouquinho da sua cultura e tem a união delas. Isso inspira coletividade. A gente fala da beleza natural, que ela é cada vez mais reverenciada. A ideia de simplicidade. Eu brinquei da última vez, você vai comprar uma passagem de avião, mas por um pouquinho a mais você tem a premium, um pouquinho a mais você tem a super premium. Então, cada vez mais, o mercado tenta colocar mais para a gente, né? E será que a gente precisa de tudo isso? A gente tem que analisar o que realmente é importante para a gente. A valorização da liberdade, autocuidado. É um tema que aqui ele é super priorizado. A gente fala de sanidade mental, a gente pensa na roupa que a gente vai usar. Não sei se vocês perceberam no vídeo, mas eu quis muito passar essa ideia de sensorialidade, onde a gente pode colocar uma roupa e estar confortável. Não para estar bonita para o outro, para estar bem com a gente mesmo. A ideia do propósito, e aqui a gente não fala sobre viver, a gente fala sobre viver. O mood board, a ideia aqui de uma inspiração mais original africana, muitos estilistas africanos despontando no mercado. Contemplar o pôr do sol, o nascer do sol, cada vez mais festas realizadas no sunset nas praias. A ideia aqui de realmente ter belezas naturais. Esse vídeo foi feito em Bali, em Jimbaran, que é uma praia maravilhosa, sem infraestrutura nenhuma. Não é aquela praia que você pode pedir uma Coca-Cola, uma água, você tem que levar o que você quer. Mas é um lugar que ele é muito primitivo. E o La Johnson, que trabalhou muito bem esse conceito, mostrando que a gente pode ter peças casuais, mas com um toque de sofisticação. E por último, que é até uma cliente nossa, aqui a ideia de você estar reverenciando e vivendo essa experiência do natural de uma maneira natural. Por que eu falo isso? Uma coisa é você ir para o SeaWorld, brincar ali com o golfinho, com a baleia. Outra coisa é você estar num mar totalmente límpido e poder ter esse contato com a natureza. A ideia aqui, que é uma inspiração que vem do mar. O mar continua sendo muito importante. Pode ser para uma ideia de estamparia, pode reverberar nos tie-dyes. A Marie Claire Austrália de dezembro, lembrando que a Austrália ela tem o mesmo clima que o nosso, mas a gente fala aqui já de um verão antecipado. E a ideia de estampas, podem ser conchas, pode ser inspiração de sereias. Esse tema, ele remete muito à estamparia. A ideia aqui de um beach boho editorial, que é o Holiday Boutique, mostrando essa ideia de cores. Já destaco para vocês, os óculos aviadores estão vindo com muita força nas produções de moda. Coleção da Gucci, no primeiro material tinha uma camisa jeans, mas essa ideia de um tropical retrô é forte para a marca. E o último aqui, uma foto do editorial da Free People, mostrando essa menina com a prancha. Mas o maiô que ela está usando remete muito aos maiôs que a minha avó usava. A ideia de um soft boho. É um boho, mas é um boho mais pé na areia. Aqui a gente fala da importância da coleção da Baudet, onde trabalhou com esse espírito boho para o masculino de uma maneira muito interessante. A Vogue Global de janeiro, mostrando a importância dos tecidos naturais. E da Free People também, tecidos com texturas. A ideia da beleza do natural. O crochê, ele é importante nesse tema, principalmente para detalhes. Quando a gente fala do natural, no primeiro material eu mostrei as bolsas de cestaria, os tops da coleção da Alberta Ferré de ráfia. E essa ideia do natural foi colocada na Marie Claire da Austrália. E, por último, a coleção da La Johnson, que está extremamente interessante. Se vocês puderem, fica a dica, entra no site, escuta a música brasileira, mas uma coleção que ela foi filmada e foi fotografada na Espanha, mas com peças que elas são casuais e, ao mesmo tempo, sofisticadas. Essa experiência dos viajantes. Se a gente fala da cultura do Gypsy Life, se a gente fala dessa ideia de poder rodar pelo mundo, aqui é a coleção da Banana Republic, como se ele e um amigo, não está o amigo nessa foto aqui, estivessem viajando. A ideia de quanto menos a gente levar na mala, melhor é para a gente. E essa ideia de que cada lugar que a gente passa, a gente leva um pouquinho dessa cultura com a gente. Traços rústicos, os crochês são importantes, não só para elas, para eles também.
Já adianto para vocês, lá fora tem muita malha diferenciada que vai fazer a composição com peças jeans de algodão. A ideia de jutas e aqui as versões onde explora mais a fibra do tecido, ela fica mais aparente. No grupo dos shapes, as versões do bralette super importantes. Pode ser liso, pode ser estampado, mas o primeiro deles, ele tem elástico na parte de trás. Notem que é elástico de mais ou menos 2 centímetros e regulador. Acho super importante a ideia do regulador para cada uma assentar no seu corpo. Esse que tem uma cara de biquíni, mas a ideia de ter um babado e amarração lace-up. No último tema ela vem com muita força também. E a ideia da estamparia no último, mostrando o coordenado. O corset. Ele pode ir para o lado dos terrosos, como a gente tem na primeira imagem. Esse da imagem central eu adorei esse look, porque aqui a gente fala de uma calça que tem passantes mais largos, mas o principal aqui é o tecido. Jeans com misturas de linho são importantes e estão aparecendo cada vez mais no mercado lá fora. Sinto que marcas nacionais estão usando também. E o corset, dentro dessa narrativa, ele não precisa ser só o corset. Ele pode estar híbrido com uma camisa, como a gente tem na coleção da Pilcro. Então, um tecido mais natural, que tem uma transparência, mas é uma transparência realmente natural, não é aquela brilhante, potencializando aqui uma ideia de poliéster, não. Naturalidade. Os tops, eles são importantes, deixei um bloco de estampas. A referência de um ombro só aqui é relevante. A ideia da gente ter babados, controlar os volumes, importante também. Mas algo que me chamou muito a atenção no que estava entrando no varejo é essa ideia halter neck, essa ideia que abraça o pescoço, que vem da moda praia, pode ser em jeans, pode ter a ideia do upcycling, pode ser uma versão que tem essa gola mais turtleneck e o babado embaixo. Notem o corte a fio da manga e se a gente virar essa peça, a ideia de um laço. Acho que um laço é sempre muito feminino e pode ser bem-vindo em algumas coleções. O babado mais controlado, elástico na cintura e, mais uma vez, uma peça com amarração no pescoço. Gente, no primeiro material não tinha o bloco do halter neck, isso significa, nos desfiles não apareceu tanto, mas no varejo está entrando com força. Camisa cropped, a primeira delas bem jovial, mais rústica, mais simples, com ar de dia. Não é porque a gente está falando de um tema que tem casualidade que os detalhes não são importantes. Então, quando a gente pensar numa coleção, uma peça ou outra, a gente tem que pincelar um diferenciado. Então, aqui eu deixei essa questão das pregas, que acontece na frente e atrás também. E a questão dos ombros à mostra. Pode e deve ser usada, vou dar um zoom na imagem para vocês verem que ela tem, isso que está explícito, que é o ombro à mostra, mas a ideia da amarração. Muitas marcas ainda deixando na modelagem as sobras para fazer a amarração e ficar bonito. A camisa collar. Então, pontualizando aqui a ideia de tecidos naturais, principalmente com fibras rústicas, em versões de estampas com azul, look monocromático, transmitindo calmaria. Mas o diferencial aqui está no abotoamento da camisa, onde a gente tem esse detalhe de ser mais na diagonal. Produtivamente é mais complicado? Sim. Visualmente é mais bonito? Sim. A camisa jeans. Ela entra aqui que ela pode ter a ideia de bordados, como na coleção do Marcelo Boutron. Na coleção da Pilco, valorizando muito a ideia do liocel, a ideia do corte a fio é super bem-vinda nesse tema e bem básica, mas aqui declarando realmente o amor desse tema por fibras naturais. A versão do colete. Pode ser um colete estilo alfaiataria, mas com tecido natural. Essa ideia mais fisherman, como se fosse de pescador. E, por último, mais sofisticado. Aqui também colocando tecidos de valor agregado numa forma simples. As versões de jacket, não só para eles, mas para elas também. Amo essa imagem da Kiton. Lembra muito o tecido que a gente tem, que tem essa ideia de explorar a fibra. E a versão de jaqueta trucker. A ideia de ter ornamentos nesse tema, como a gente tem nos bolsos da Cardo, é importante. Marcelo Boutron colocou no bolso e na parte das costas também. Aqui a gente pode brincar com estampas variadas, tapeçarias, elementos étnicos. E essa última da coleção da Uniqlo, que saiu antes de ontem, é muito esse lado do viajante sozinho e, de repente, ele tem que fazer a própria selfie. Aqui contextualizando o lado dos terrosos.
O blazer, força total, não é porque a pessoa está numa vida nômade de trabalho remoto que ela não precisa ter um blazer, seja para sair ou fazer uma reunião. Amei esse da Maison de Lely, onde tem a ideia da amarração. O tecido aqui, ele é rústico, mas ele tem um caimento também. A imagem central, nesse contexto de ter uma versão em jeans, e os coordenados com shorts também. Para o masculino, os tecidos naturais predominaram aqui, o destaque fica por conta da versão com linho na coleção da Baudet. Se o homem brasileiro ia usar com essa história dos bordados, não, mas a gente tem que pensar no linho para o masculino também. E o vestido camisa, importante, e o detalhe de volume aqui foi levado ao pé da letra por diversas marcas. Marina Rinaldi, que é super conhecida lá fora, até por trabalhar com tamanhos grandes, colocou a ideia das camadas na barra. A coleção da Maeve trabalhou com a ideia do liocel e o volume na manga. E aqui essa brincadeira de você ter uma estampa mais suave num vestido camisa, mais pensando na questão sensorial. Float dress. Pode ser desde uma versão básica, como a gente tem o preto da Free People, coleção da Zimmermann, acho que deu para vocês verem no vídeo. É o DNA deles, esses vestidos mais soltos, trabalhando um lado de estamparia. Estampa que pode servir bem também para esse tema, brincando com cores vibrantes de florais pequenos. Não chega a ser o Liberty aqui, mas essa brincadeira de florais menores. E os macacões, detalhe importante em todos eles. Eu falei no início do crochê. O crochê ele pode ser usado como detalhe. Aqui a gente tem ideia do bordado na lateral. Na imagem central, até o conceito malha caberia para fazer esse macacão. O principal aqui a gente vê que está bem embaixo aqui a cava. E se a gente virar, a parte das costas dele está super bonita também, deixando mais nua. E esse último, que é o rosa, onde a gente tem a aplicação dos detalhes de outros tecidos. Vou voltar só um pouquinho. À frente tem xadrez, tem crochê, e na parte das costas, aplicação de outros tecidos. Saia longa. Pode ser usada aqui de uma maneira simplista, mas ao mesmo tempo sofisticada. O que eu vou chamar a atenção aqui é que a gente pode colocar pregas nas laterais, que pode ficar interessante também e dar um detalhe diferenciado. Shorts. Os shorts não apareceu nos desfiles para esse tema, mas agora na entrada de varejo acho muito importante a gente falar. Bia, você está mostrando uma mini saia e você está falando de shorts. Na verdade, aqui, meus amigos, eu estou falando de escort, que é os shorts e a saia ao mesmo tempo. Então, ele é importante, aqui com o cos mais largo. Uma versão tradicional, mas notem que o zíper está à mostra na parte frontal. E o conceito malha, de uma maneira bem casual, aqui trabalhando uma tonalidade do Sphagnum no verde. Bermuda, não só para eles, para elas também. Pode ter um quê de alfaiataria, pode ser como coordenado e, mais uma vez, o cos mais largo aparecendo em marcas americanas. Skinny Slim. Aqui a gente fala de um produto bem comercial, né? O vintage pode ser levado ao pé da letra. Marina Rinaldi trabalhou essa ideia da barra com corte a fio e de uma maneira mais na diagonal. Calça reta. Uma similaridade entre as três imagens é que todas têm a barra virada. Ter detalhes de alfaiataria aqui caem bem? Sim, dependendo do mercado que a gente trabalhe, mas a gente passa ao mesmo tempo uma sofisticação e casualidade. As versões de slouch, pode ser em jeans, pode ter o gancho bem deslocado, um pouco menos rebaixado. Todd Snyder trabalhando aplicações de outros tecidos na calça verde. E a calça jogger. Acredito muito na jogger, trabalhando ali a ideia dos bordados. Essas versões twisted, ela aparece aqui muito singela, mas ela vai aparecer no outro tema com frequência. A ideia de amarração, detalhe de abotoamento, tudo isso pode fazer diferença numa forma que a gente esteja vendendo bem, ou até em formas mais básicas como a skinny. Coleção da Uniqlo trabalhando no grupo dos violetas. E a calça wide? A calça wide color aqui tem uma predominância dos terrosos, não que a gente não possa ir para o grupo dos rosas, mas aqui a questão da escolha do tecido vai fazer a diferença. Detalhes sutis, como abotoamento duplo, a ideia de um passante mais largo e muita barra virada para esse tema. Calça wide, acredito muito na força delas, mas aqui eu queria chamar a atenção para a imagem central. Eu tenho falado do cos mais largo para esse tema, a ideia de 2 botões apareceu aqui. E as versões de cargo.
Pode ser a ideia desse bolso mais frontal, como a gente tem nas duas imagens das laterais. E o que eu queria chamar a atenção de vocês aqui é na imagem da Banana Republic, aonde tem essa ideia de um transpasse. É uma calça cargo, mas ela tem um quê de alfaiataria também. As versões upsized despontaram principalmente para elas, então calças mais soltas, e a gente pode levar isso para o lado do utilitário também. Pontos fortes. O que eu queria que vocês vissem nos pontos fortes é que, de repente, vocês podem pegar pinceladas desses pontos para estar renovando a coleção de vocês. A ideia aqui de sensorialidade e conforto é muito importante e é isso que todas essas imagens passam. Então, ter um tecido que te faça bem, que você se sinta confortável e isso não estraga o seu humor. A ideia do conceito malha na bermuda, o conforto não só na peça ser mais ampla, aqui a gente já tem uma ideia de amarração na barra. Falando dessas amarrações, e eu já falei muito delas nesse tema, elas podem acontecer na parte das calças, trabalhando isso no cos, a ideia de amarrações nas camisas e também nos vestidos, onde a gente pode ter transpasse, que também acontece no primeiro blazer. Volumes, fendas e pregas. Então, assim, um volume controlado, as fendas, que elas não precisam ser necessariamente nas laterais, elas podem estar na parte de trás, e a ideia de prega na coleção do Marcelo Burlon para o masculino. Estampa. Já apareceu bastante, mas nessa narrativa eu deixei estampa. Falando de desenhos mais étnicos, aqui a gente pode ter um abstrado ou ainda remetendo à tapeçaria. Os tecidos principais aqui. Então, a gente falou muito dessa valorização do sensorial. O conforto, não só na forma, na escolha do tecido é prioridade. Então, aqui todos os tecidos têm fibras nobres. Anitta Max Skin, Islândia PT, Almada PT e o Isadora Max Skin PT, que não acredita em mim, tem que sentir esse tecido na mão. No grupo do jeans, a fluidez vai ser importante. Então, o Lagarde, o Nikita Max Skin, o Algocel Max Skin, aqui a gente tem uma mistura de fibras nobres também, que dá um caimento muito bom, e o Montero Black Max Skin. E a gente passa para o Alquimia Digital. A gente fala numa era que a internet é indispensável. Eu fiquei sem internet um desses dias atrás, mais uma vez. Isso parece que, né, dá um pânico, porque tudo que você vai fazer, você depende. É reunião no Zoom, é mandar o arquivo, é receber o arquivo, é tudo. É o negócio da escola da filha, então você tem que estar conectado. Mas a gente fala aqui de uma fonte de inspiração. A gente pensa também numa nova visão de vida, onde cidades planejadas já estão acontecendo, não pensar em cidades só horizontais, cidades verticais também, para a gente ter um fluxo menor de andar de carro, poder fazer as coisas a pé ou de bicicleta. Levar mais leveza ao cotidiano é uma prioridade do público desse tema. E a natureza, mais uma vez, como inspiração. Só que aqui ela vai aparecer de uma maneira muito digitalizada. O floral que eu falei no grupo das cores vai entrar aqui, mas vai entrar com uma conexão maior aos pixels, a esse mundo virtual. Se é ficção ou realidade, eu acho que esse tema é uma alquimia, uma mistura das duas coisas. Grande alquimia mesmo, é uma mistura de real e virtual. Aqui a gente fala da internet, que realmente as coisas são cada vez mais conectadas. Tecnologia, indispensável em tudo. Acho que ela não gosta muito de mim, no final eu conto por quê. Protopia, novas realidades, como eu falei para vocês, novas opções de cidades estão surgindo, realidades espontâneas, ambiguidade, muitas vezes uma coisa pode ter um sentido duplo. A ideia do novo design, valorização multiespécies,
a ideia de mudar o mundo, ser protagonista da sua própria história, sonhos que a gente tem que correr atrás e muitas vezes para realizar e saber se expressar. Essência e essencial é um jogo muito importante que tem nesse tema que a gente tem que trabalhar. E aqui a gente fala de expectativa. Quando a gente pensa no mood board, aqui a gente pensa num sunset mais sofisticado, Santorini. A gente começa a ver a Arábia Saudita, alguns lugares do Oriente, de uma nova maneira, principalmente através da internet, de influenciadoras. Essa ideia dos turbantes, ela vai ornar muito bem com esse tema para a produção. A ideia do virtual ou real eu acho muito bom aqui, porque a gente falou muito do digital no último tema do inverno passado para o jovem. Mas esse digital hoje está no contemporâneo também. Aqui, Harper's Bazaar, onde tem a Cate Blanchett, parece que ela está virando um peixe, e isso tem tudo a ver com a última parte do filme que eu passei para vocês. The Line começou a ser construído no dia que a gente fez a última palestra aqui, na Arábia Saudita também. É a construção de uma cidade, mas uma cidade, vamos falar assim, para cima e não para os lados, não na horizontal, para conseguir realmente ter menos impacto ambiental. Isso foi também a inspiração da coleção do Saint Laurent. Celebrar a vida aqui, saber se expressar, vai estar muito dentro desse tema, e essa ideia da inspiração sempre perto da natureza. Mostrando algumas coisas para vocês, essa natureza soberana. Mais uma vez, o lírio da paz da coleção da Loewe, seja na campanha dele, seja na Vogue da Espanha agora de fevereiro. Harper's Bazaar da Espanha também com essa ideia desse digital, então tem a flor da borboleta. A ideia aqui de um solar punk, isso tem a ver com esses novos conceitos de cidade. Então, cores mais suaves, mas pensando numa indumentária que vai valorizar a alfaiataria por conta de sofisticação. O borro sofisticado. Aqui eu fiz questão de mostrar uma ideia de revista, um desfile que aconteceu depois da nossa última palestra e uma ideia de lookbook, para vocês verem como isso é forte. Eu falei borro no primeiro, eu estou falando agora borro nesse último, mas cada um trabalhado à sua maneira. Aqui, no caso, a sofisticação é o que é o mais importante. Oásis Digital, trabalhado na coleção da Hermès, teve uma pegada na coleção também do Saint Laurent. Isso já em editorial, mostrando essa ideia de cobrir a cabeça, como se a pessoa estivesse transitando por um oásis, mas eu amei essa imagem do Givenchy. Porque quando a gente fala de digital, a gente pensa em algo mais moderno. E essa imagem, ela tem muito isso impactado nesse óculos. A ideia de um futurismo suave. Então, aqui, mais uma vez, cores mais suaves e amenas. Vale destacar a coleção da Jil Sander, que sempre tem uma surpresa na produção. E encerra o comprimento da manga do blazer, mas aqui estoura o comprimento da camisa. A ideia de punhos mais alongados, por mais que pareça conceitual, a Numero France, que saiu a semana passada. Ela é de fevereiro, mas saiu a semana passada. E esse soft resort, não sei se vocês se lembram, mas há um ano atrás a gente falou da coleção da Nina Ricci, da Butler, que falava muito dessa inspiração vindo do mar, da roupa de mergulho. E isso vai ser uma fagulha aqui para a gente pensar nesse soft resort, principalmente na coleção da Selection. A inspiração também que tem elementos marinhos, mas mais digitalizados, inclusive de flores na coleção da Hellesy. E, por último, na coleção da Tudes, algo mais neutro para o masculino. E o reflexo daquele azul marinho bem intenso que eu mostrei lá no começo, aparece aqui. Elegância casual. Aqui eu queria mostrar para vocês que os detalhes cada vez mais fazem a diferença. Então, aqui a gente tem aquele coronet blue, mas misturado com o terroso. Notem que o blazer do Helmut Lang é vazado. Então, aqui ter uma surpresa, ter um detalhe é importante. Na coleção da Victoria Beckham, esse vazado nas costas foi trabalhado também. Pode ser uma peça mais minimalista, mas ela tem uma presença. Ela chega ali e ela faz acontecer. Opa, deixa eu voltar só um pouquinho. Aqui a ideia da Harper's Bazaar, mostrando também aqui uma neutralidade, mas a ideia de um decote profundo, uma camisa desabotoada, mas uma calça que ela tem um cos mais para cima, mais alto. O artesanal sofisticado. Adorei a ideia da Area, que trabalhou isso no jeans, impactando um vazado diferenciado. Na coleção da Tela 9, onde a gente tem a amarração aqui no detalhe do bolso,
mas é uma amarração natural com um tecido mais sofisticado. E a ideia do crochê aqui apareceu, eu deixei essa imagem da Roberta Einer, onde ela trabalhou com muita elegância um material que realmente é mais rústico. O escritório tropical, acredito com muita força nessa parte. Stella McCartney tinha já trabalhado com isso nas passarelas, e isso está sendo potencializado nas lojas dela. Os florais digitalizados na tela 9 e na coleção masculina do Paul Smith. E a gente fala aqui de sentido e expressão, sinestesia. Então, muitas vezes, a roupa é o que a gente quer passar. Então, a ideia da Vogue UK é onde tem essa ideia do olho estourado. A sensorialidade, mas aqui que tem uma borboleta, mas aqui, principalmente, eu queria mostrar a chamada da revista para vocês, que é a Harper's Bazaar de fevereiro da Espanha, El Renascer, para falar sobre renascimento. Por mais que tenha acabado, a gente está falando sempre de renascer e rever as coisas de outra maneira. E a ideia de um colete de alfaiataria com a ideia da ombreira para passar uma sensação de empoderamento e elementos vazados na barriga, tirando aquele bloqueio que a mulher, numa certa idade, não pode mostrar uma parte do corpo. Na parte dos shapes, o bralette aqui, ele pode ser mais diferenciado, como na coleção da Magda Buttrin, ele sendo usado com a ideia de alfaiataria. Amei esse da Closet, porque ele é mais simplista, trabalhando uma base 100% algodão. Tiny top, isso vem da influência do TikToker, mas ele entra no contemporâneo sendo revigorado. Pode ser com a ideia de amarração, usado como estampa, mas no conjunto todo, conjunto com 3 peças, e na coleção da Area também, fazendo um trabalho mais artesanal, como se fosse um trançado. Os corsês. O corset aqui pode ser em versão de jeans, onde tem a ideia desse bojo mais diferenciado, mais arqueado, abotoamento frontal. Não costumo deixar imagens da Zara, mas saiu antes de ontem também essa ideia do corset que eles vão ter. Então, assim, ele tem um zíper na parte da frente, tem essa dobradura. Magda Buttrin trabalhando, nesse caso, um corset mais minimalista, porque a saia já tem essa sobra de tecido e fala por si só. A ideia da camisa collar, a gola mais étnica, mais uma vez a ideia, e mostrando em outra marca, do transpasse no fechamento da camisa na diagonal, e na nuque, onde a gente fala aqui também de ter camisas até regata de acordo com o clima de alguns lugares. A camisa jeans, ela tem que contar alguma história, a gente não vai falar de uma camisa muito simples dentro desse tema. Ah, Bia, a camisa é simples, orna, faça um aviamento diferente que ela vai chamar a atenção. Então, na coleção da Laia, com essa ideia de colares múltiplos, coleção da Hellesse, aplicação de cristais ainda continua lá fora, e amei essa do Peter Petrov, onde a gente vai dar um zoom nela para mostrar como se tivesse uma marcação aqui de costura, de laser. Os coletes, desde versões naturais, mas com formas diferenciadas, alongados, mas com uma simplicidade elegante, e na coleção da Chloe, isso já ganhou alguns editoriais também, só que ainda estavam com casacos pesados, eu preferi mostrar esse mais tradicional. Versões de jaqueta trucker. Amo a primeira imagem na coleção do Driven Noten, onde o detalhe está na parte de trás. Essa barra mais arqueada. Ela pode ser mais oversize, ela pode ser mais ampla, sim, e a ideia do drop and shoulder, do ombro mais caído, e amei essa da Nanusha. Aqui a gente tem uma brincadeira de passante mais largo, brincando. Na parte da barra, não precisaria ter, mas notem essa gola. É uma gola que ela chama a atenção e ela vai aparecer ou de outra marca mais para frente. Bomber, para elas ou para eles, mais curta na coleção da Zara, mais volumosa na coleção do Vinci. E o detalhe da coleção da Bottega Veneta não fica só na ideia do tecido, a ideia aqui de aviamentação, zíper com 2 cursores. Parcas, para eles e para elas, priorizando tecidos também com um valor sensorial grande. Blazer jeans, pode ser mais ajustado, mais quadrado, ou a ideia ainda de passar por muita aviamentação com abotoamento em dourado. O blazer, chamando aqui a atenção para esse primeiro da Kira, que tem a detalhe da manga com corte a fio. Coperne, para esse público, a ideia da calça básica e a regata branca, ela é fundamental. A coleção do Coperne trabalhou muito com isso, ela pode ser vista dentro desse tema e do outro, mas eu queria que vocês voltassem a olhar aqui, ó, para o vazado na lateral. Tem um vazado aqui, ó. Dá para ver?
esse vazado que faz a diferença e faz esse blazer se encaixar nesse tema. E, por último, a ideia do blazer branco na coleção do Brunello Cucinelli. O blazer decorado. Quando a gente pensar numa decoração, pode ser um cinto, como na coleção da Tudes. Anouk, trabalhando aqui detalhe de um pesponto diferenciado. Dries Van Noten levou ao pé da letra a coleção do desfile, com esse floral, que ele está tanto na parte da blusa, quanto na parte do blazer, para mostrar algo, vamos falar assim, mais digitalizado. Evening dress, aquele vestido para o final do dia. Pode sugerir estampa e a gente brincar com a ideia de uma flor distorcida, a ideia de um ombro à mostra, até tecidos de camisaria se encaixariam muito bem aqui, ou numa versão em jeans, um vestido bem justo, mais sensual, mas com o detalhe da barra com corte a fio. E o macacão? O macacão aqui ele tem que ser sofisticado, pode ser mais amplo, pode ser uma versão em jeans, todos os botões aqui forrados. Vou deixar um zoom aqui para a gente ver que ele é mais flare, os outros são mais wide. E na coleção da Malone a ideia também do vazado na parte do macacão. Falando aqui de saia assimétrica, mais sofisticadas do que vão aparecer no outro tema. Começando por essa, passantes duplos, o cinto só lá embaixo, assimetria na barra. Assimetria no cos e na barra também. E essa última, a parte da cintura mais certinha e uma simetria ligeira, pontuando a alfaiataria na parte da barra. Saia longa. Aqui ela pode passar por um detalhe de estampa mais digitalizado. Na coleção da Balmain, como se fosse uma sobreposição de saias. E Alice na Olivia, de uma maneira mais comercial. Versões de calça reta. A alfaiataria aparece nas duas primeiras imagens. A referência dos vincos são importantes também. Lembrem que naquela imagem do borro que eu mostrei da mulher, a calça tinha um vinco. Na coleção da Self Portrait, bem comercial. A cargo collar, bem ampla na coleção da Beautifile. Na coleção da Zara, o mais importante aqui não está eu em falar a cargo, é a montagem do look. Que quando a gente fala de calça cargo, muitas vezes remete a algo muito jovem para ser usado com tênis. Notem que ela está usando aqui, vamos falar assim, um top que ele é mais chamativo, ele é acetinado. E a calça dela é de algodão. Então isso dá um impacto e renova para uma mulher mais madura. E na coleção da Monse, onde a gente tem a ideia não só do blazer, mas da calça cargo também. Cargo jeans. Peter Petrov trabalhou com excelência, usando a mesma modelagem, o mesmo tecido, só que com intensidade de azul e de black. Alice na Olivia, a ideia da regata básica com o jeans cargo, bolsos múltiplos cada vez mais aparecendo, podem ficar tranquilos que até para o próximo inverno isso tem fôlego. Calça flare, Saint Laurent. Primeiro essa ideia do turbante amarrado na cabeça, a flare aqui com uma languidez. Na coleção da Modern e da Bottega, de uma maneira bem comercial. E a calça wide, a ideia de ser trabalhado isso em coordenado, Malone com a ideia na imagem central de uma barra mais desfeita, e a ideia, camiseta branca e calça jeans, aqui na coleção da Besides, dando uma sensação de reforço na calça, mas é só um detalhe de costura. Pontos fortes. A ideia de contraste de costura é importante. Fenda, no primeiro tema eu mostrei uma fenda mais tradicional, aqui a gente tem uma mais transpassada. E quando eu falo aqui de alinhavos estratégicos, é para ele chamar mais atenção ainda de um tecido que foi aplicado, que tem uma característica de glow, tem uma característica de brilho. A ideia de amarrações mais simples, pode ser o rabo de rato. O vazado dentro desse tema, eu mostrei no top da Iria, aqui na coleção da Copera, ele aparece na jaqueta bomber. E os efeitos pontuais, isso eu já tinha mostrado no primeiro material também. Sobras de tecido, mas isso tem um impacto, isso tem um porquê. Pode ser usado assim ou eu posso fazer alguma outra amarração. Aquela ideia de peça que eu compro de uma maneira e posso usar da maneira que eu quiser. A gente está passando por um detalhamento muito grande, muitas vezes, de personalização. Eu compro uma peça e uso ela do meu jeito. Aviamentos. Assim como Bottega Veneta, Dries Van Noten trabalhou muito com zíper com 2 cursores. Essa imagem do Harper's Bazaar, ela apareceu lá em cima, mas de uma maneira diferente. E eu queria dar um zoom aqui. A parte de aviamento para esse tema é muito importante. Não sei se dá para vocês verem. Depois vocês vão receber o material e ampliar. Parece um cristal. Só que um cristal que ele está como se fosse um tubinho. Não é um botão tradicional, como aquele tipo tartaruga que apareceu na coleção da Tudes. Então, aqui os detalhes fazem a diferença. Assim como essa camisa masculina do Versace, que tem as medusas
bem exploradas. Minimalismo sofisticado. Eu já tinha mostrado uma gola mais ampla, e aqui ela aparece também na coleção da Closet. Punhos mais alongados e Edun Choi, trabalhando esse lado de monocromia que pode funcionar super bem. Estampas aqui, na coleção da Etro, na verdade isso é um jacquard, mas a gente consegue levar isso para uma estampa digitalizada. A ideia de florais de uma cor só, e Roberta Reiner também, que trabalhou a ideia do natural, de troncos e galhos, mas aqui de uma maneira mais de natureza morta, porém colocando uma coloração no fundo. Dentro desse grupo, eu vou querer falar um pouquinho de campanha, porque a gente fala muito de sensorialidade, de alfaiataria. A campanha da Bossa, apareceu uns trechos, eu já tinha falado dela no início, mas muito essa ideia de expressão, como foi falado em uma das palavras-chave. De todas as modelos e de todos os modelos que apareceram, tinha a foto deles ali com uma alfaiataria elegante, mas também mostrando uma foto deles na infância, e muitas vezes falando a superação de cada um. Agora, essa campanha da Giorgio Armani, eu fiquei apaixonada, porque eles trabalharam muito o conceito do digital, mas vocês também ampliem isso que eu estou falando quando receber o material, porque eles conseguiram muito mostrar as texturas dos tecidos dentro da campanha. E eu achei isso muito fantástico, e aqui a gente já tem uma inspiração. No grupo dos tecidos, aqui a gente fala de tecnologia, então o Triple Dry, levando o conforto térmico e elasticidade, é super importante, o TP Flex, o TP Flex Black e o Miamar, aqui mais leve de 5.5, muito bom para camisaria. O denim malha, eu acredito no denim malha para todos os temas, e mais agora que tem alguns diferenciados, como o PT Shirt. E ele vai ser usado no último tema também, Vikings Black e o Vikings. Premium Denim Mega Flex, o avatar de 11 onças e o crepado, que como o próprio nome já diz, tem um toque creponado. E a gente passa para o É Tudo Real. Eu acho que hoje, cada vez mais, e eu já falei isso para muitos de vocês, a gente definir padrões não se encaixa mais. Então, antes a gente tinha uma marca, a marca tinha um site. Para o público de 15 a 20 anos, 25 a 35, então eu fiz 36, eu não posso mais usar a marca que eu usei ali por 10 anos. Eu acho que a gente tem que pensar a hora de uma maneira mais madura, que a gente pode realmente se personalizar da maneira que for melhor para a gente. Aqui a gente fala de não ficar seguindo códigos, aqui a gente destaca também que essa experiência muito virtual é fabulosa, mas a gente tem que ter uma dose aqui e viver mais o momento, o presente e o agora. A gente fala de estar, de vivenciar e de sentir. Uma coisa é eu ver um show numa televisão, outra coisa é eu estar ali no show e ver um casal se beijando, o cantor tocando e tudo lindo, maravilhoso. É isso que eu estou tendo com vocês aqui agora, essa conexão. A gente fala de agilidade ou calmaria. Eu acho que a vida é um equilíbrio de tudo isso e a gente está sempre tentando atingir. É uma mistura de sentimentos, a gente precisa ser conectado, a gente precisa ser rápido. Então, assim, mandou mensagem, respondeu, mandou mensagem, tem que responder. Não, tem horas que não dá. Estou dirigindo, estou cuidando da minha filha, estou dando uma palestra, não dá. A gente tem que saber respeitar mais esse tempo. A gente pensa aqui se é verdadeiro ou digital. Será que existe uma diferença? Estou aqui com vocês, tem pessoas assistindo a gente também. Mas a gente fala que cada vez mais a gente quer mostrar e sintetizar. Então, de repente, viver primeiro e postar depois. O mood board desse tema é bem interessante, mas primeiro vamos às palavras-chave. Criatividade, extremamente importante, principalmente se a gente pensa em personalização, pensar realmente o que é essencial, itens democráticos e sermos mais democráticos também, sentimento exteriorizado,
Reduzir, reaproveitar e agregar é a base desse tema. Negar o comum, ser diferente, mas pensar que cada um é um indivíduo e cada um tem as nossas próprias vontades. Novos valores, revisar conceitos. E quando eu falo desse mood board, eu acho que ele é muito fantástico, incrível e criativo, porque aqui a gente fala de pensar numa ideia de um surf, mas mais tecnológico e ao mesmo tempo com uma ideia boa. Tá na praia e postar uma cara, deixar para postar foto depois, viver ali aquele momento, nem que seja o sunset com seus amigos. O navy vai aparecer aqui mais divertido, mais empolgante. A ideia do surf, ela é importante dentro desse tema e eu pego aquele gancho de novo, de pensar naquela ideia da água, do mar, aparecendo em todos os temas como borro. Mermaid Core já é uma realidade, tem aparecido cada vez mais. A inspiração que vem de cores mais misturadas. E isso vai inspirar muito um lado indie, que é quando a gente fala de um lado mais individualista, onde cada um tem sua maneira de se expressar através da roupa. E a coleção do Alexandre Vauthier. Antes eu só falaria dos cristais, mas a parte que vocês viram da menina de prata é da campanha dele, bem fantástica e tudo a ver com esse tema. O retroenvolvente. O retroenvolvente, ele se encaixa aqui quando a gente pensa na campanha da Chanel e pensa que a ideia das meias estão de volta. É frio ou calor? Se eu estou bem de meia, está tudo certo. Na coleção da Vanity Fair, esse retrô sendo pontuado na calça dele, mais detonada. E na coleção da Chanel também, como retrabalhar essa ideia do jeans, principalmente com essa ideia de um esmeril mais desgastado. O náutico estimulante, também na coleção da Chanel, Querúbia e na coleção do Kenzo. O handmade, ele é muito importante aqui, principalmente se a gente for pensar em reaproveitar algum produto. Algumas imagens, mas eu queria destacar dessa campanha da Levi's e da Bárbara Ferreira. Então, assim, pegar uma pessoa que está fazendo sucesso, mas que não tem aquele padrão tradicional de corpo, onde muitas delas têm sendo totalmente magras. Ilusão surreal. Aqui eu não posso deixar de falar do trabalho da Masha Popova. Ela foi capa, a calça dela foi capa da Elle Suécia agora de janeiro. Ela tem essa ideia muito de indie, de individualista mesmo. Otto Lindner tem trabalhado muito com esse conceito, explorando ainda a ideia dos vazados. E Jacquemus, mas colocando isso para um lado que é importante dentro desse tema, que são os metalizados. Dando um zoom nessa calça, aqui a gente tem a ideia de ilusão surreal, como se fosse amassado. Evidente e essencial, trabalhar peças básicas, mas mudando o tecido, colocando uma coloração mais forte ou mais suave, diferente do que a gente fez, pode ser certeiro para algumas marcas. Jesus trabalhando o overdye, A-Jam trabalhando o blazer e a calça jogger, mas num material que imite o couro, então a gente fala desse leather effect, do efeito de couro. E por último, o Dion Lee. Aqui eu fiz questão de colocar o corset, por quê? Porque o corset, hoje em dia, ele é essencial em diversas coleções. Se a gente for pensar em bralettes e corsets, eles apareceram praticamente nos 3 temas. E pensar na calça para shuttle. Por que eu falo dela? Ela aconteceu no inverno passado, ela vai acontecer no verão e ela vai para o próximo inverno também. Bia, mas essa calça de paraquedas, lá fora, ela estava viral. Todas as meninas, meninos na rua usando. Não pensar nela só para usar com tênis, pode ser com salto também, mas aqui uma pulga para vocês ficarem atrás da orelha. Essa calça para shut é importante. Ela já vai aparecer. Para todos os climas, a ideia de tecidos tecnológicos aqui é importante, a ideia de tecidos repelentes à água, tecidos transparentes e a saia para shuttle aparecendo na imagem central. Alfaiataria irreverente. Pode ter uma gola de ribana com que remete ao esportivo, pode ter a ideia de franjas, que vai para esse estilo mais indie, ou pode ser realmente, vamos falar assim, uma peça que foi, uma alfaiataria que foi detonada, como a gente tem na coleção da Marni. Indie Lovers, na coleção da D-Square, isso sendo mostrado de uma maneira mais dark. Masha Popova, com essa ideia de individualidade mesmo, cortes de cabelos diferentes, cores diferentes. E a Protótipes, que é uma marca que tem lá fora, que eles trabalham com peças únicas e outras de segunda mão. Eles têm um propósito muito bacana também, principalmente pensando na ideia de reaproveitamento. Então, aqui a blusa dela foi feita com várias gravatas. E esse Rebel Glow, aqui a gente fala de um rebelde, tem o espírito do rock, mas não é o roqueiro ao pé da letra, ele é mais de boutique, ele é mais elitizado. Madame Figaro aparecendo com a ideia do brilho na peça e a camisa jeans.
A Elo, agora da americana, de fevereiro, com muito brilho, e na coleção da Square também. Então, ele tem uma pegada mais dark, mas tem essa pegada de alfaiataria que renova o look e deixa ele mais glow, deixa ele mais brilhante. Alfaiataria para todos. Primeiro, esse editorial da Rappers Bazaar da Espanha, de janeiro, mostrou de uma maneira muito singela a ideia de uma alfaiataria, tanto para o super jovem quanto para a pessoa mais velha, mostrando realmente que, assim, sem tabus. E o editorial foi feito por uma grande atriz e um modelo mais jovem, Versace na imagem central e Birkenbergs mostrando isso de uma maneira diferenciada por conta desse brilho que tem aqui na lapela do blazer que ele está usando. E quando a gente fala de uma ilusão irreverente, a Loewe trabalhou muito com essa ideia do rosto também. Pensem, ó, a Boss fez na campanha, a Loewe fez isso nas peças. Aqui uma parceria com a M-Nix, que são, assim, cantoras de banda K-pop coreana, que estão fazendo muito sucesso. A ideia de uma jaqueta estampada na camiseta. E, por último, a coleção da Loewe também colocando essa ideia como se fossem iPads. J.W. Anderson colocou um espelho. Então, de repente, a pessoa olhar a roupa e ter outro reflexo, não ver a roupa ali. A questão do W eu achei fantástica, porque você me olha, eu estou com uma roupa de espelho, você está vendo você. A ideia de um acampamento de verão. Então, quando a gente pensa em verão, pensar num acampamento, de Square trabalhando muito com essa ideia de colares, de chapéus estilo bucket. Madame Figaro mostrando um conceito viajante, shorts jeans e a camisa xadrez. E amei essa imagem da Zimo também, que ela remete a essa ideia de um acampamento. Muito importante dentro desse tema, então tem duas lâminas para falar isso, é o Tecno Surf Retrô. Na coleção da Palm Angels, a alfaiataria aparecendo, mas o que ela tem por baixo é um cropped, como se fosse uma roupa de um mergulhador, ou se fosse a lycra de um surfista cortada. Aparecendo na coleção da Square, essa ideia scuba, essa ideia, vamos falar assim, de um blazer, que ele tem mais esse conceito de malha, até o conceito malha deve ser usado aqui, mais arredondado na parte de baixo. E esse último editorial é como se fosse uma peça com dois cós. Então, como se fosse da bermuda de um surfista e aqui o da calça jeans. Pode ser sobreposição, pode ser usado também como ideia de cós duplo, porque cós é um assunto que vai ser pertinente nesse tema. E eu deixei essa outra lâmina por quê? Porque essa ideia de trabalhar cores fortes para camisaria, com estampas de coqueiro, com estampas de florais havaianos, isso foi muito forte na coleção do Dolce & Gabbana, Versace. Bia, mas você falou disso no primeiro tema. Lá era de uma maneira retrô. Aqui a gente vai pensar em cores mais vibrantes mesmo. E aparecendo também na Aqua Bendita, na bermuda dela. Mermaid Core. Isso foi levado ao pé da letra na Numero França, agora de fevereiro, nas duas imagens laterais. Da coleção da Masha Popova também, colocando a calça com a sobreposição de saia, dando a sensação de uma cauda de sereia. E o Time to Shine, hora de brilhar. Muito brilho ainda dentro das coleções. Pode ser um brilho mais molhado, como do aspecto de couro, com essa ideia mais tecnológica, como a gente tem na imagem central, ou ainda com versões em paetê, mas os brilhos são importantes. E o Summer Prep? Quando a gente pensa nesse prep de preparatório para o verão, bem suave, naquela versão do Surf Spray na coleção do Lagerfeld, Pull&Bear trabalhando esse lado mais goth, esse lado mais gótico, e por último no Daikiru, e as duas imagens das laterais, a referência da gravata que ela ainda continua sendo usada. As estéticas, então aqui funcionalidade ao pé da letra, a ideia de você ter um colete que possa destacar e ser usado mais curto ou mais comprido. A ideia de abotoamento na bermuda. Coleção da Miu Miu colocou o Tiny Top, a faixinha, para o segmento, mas colocou a ideia desses bolsos mais amplos também para a gente ter o lado utilitário. No grupo dos shapes, o bralette aqui pode ser um aspecto de couro, o New Mirror pode ser uma ótima opção. Pode ser essa versão com brilho metalizado na môncia, onde o vagalume metálico seria perfeito. A ideia também aqui de ter trabalhos lasers, principalmente para estampas, pode ser utilizada. O corset, tanto a versão do corset em jeans, notem esses detalhes de cinto, vou falar deles daqui a pouco. Na coleção da Ambush, com a referência dos rosas, Moschino monograma. A camisa cropped, mais tradicional na primeira imagem da Tommy. Amo essa imagem central, porque muitas vezes a gente fala do splater
e pensa só na frente. A gente tem que pensar na parte de trás da camisa também. E a camisa super cropped na coleção da Monse, tão cropped que aqui o bralette ele tem realmente um valor muito importante. A camisa collar pode ter esse bold, esse acento na parte do abotoamento. A versão overdye da coleção da Urban, para eles e para elas, com a referência do agender. E aqui a coleção do Dior e da Kim Jones, mostrando a importância do azul. Camisa jeans de square, sempre trabalhando com esses efeitos de detonados e puídos com remendos. Amei essa da Ralph Lauren, que é o conceito malha. A ideia da de square de ter um efeito reserva na parte do bolso. E a camisa de patchwork. A primeira, brincando aqui com os comprimentos, um lado é cropped, o outro não é. A versão de você ter um detalhe de patchwork, mas misturando tecidos, até pensando em reaproveitar o estoque. E, por último, 2 tonalidades na coleção de Yes. Os coletes. Aqui eu deixei para eles, mas para elas servem também. Notem que as 2 imagens das laterais têm o pano de fundo em rosa. Palm Angels trabalhando com os coqueiros. Imagem central super importante, porque a gente fala muito de amarração e regulador para esse tema. E com a referência do rosa, como eu já falei na coleção da Square. A jaqueta cropped, mais tradicional na primeira, mas para realmente falar que ela tem importância. Bia, é verão, em todos os temas tem jaqueta. Notem esse nosso verão. Eu acho que é importante a gente ter uma pitada de jaqueta nas coleções. McQueen com volume na parte dos ombros e de square trabalhando com essa ideia mais arredondada na parte da barra. A jaqueta trucker jeans, a ideia dos pets ainda importantes em algumas marcas. Na coleção do Dolce & Gabbana, remeteu muito ao conceito de upcycling. E a gente sempre pensa na estética por fora, mas aqui eu deixei essa da Young Pots para a gente ter um olhar diferente quando a gente for pensar em acabamento de produto. A jaqueta Trucker Color, ela despontou nos desfiles. As das laterais eu deixei para vocês olharem. De repente tem um tecido mais pesado de jaqueta, mas fazer mais curta. Vou dar um zoom na imagem central, onde a gente fala cada vez mais da utilização de bolsos. Então, um bolso bem pequeno aqui na parte do ombro. E a gente passa para o grupo do blazer. Pode ser uma versão cropped ou Spencer. O blazer da Drum, assim como o colete, destacando a parte de baixo e mais amplo na coleção da Young Poets. Para o masculino, irreverência é um ponto-chave, então a gente pode ter brincadeiras de tonalidades como na primeira. Uma versão mais básica, mas aqui com conceito retrô, na Tiger of Sweden. E ele apareceu na coleção da Dior, mas muitas vezes coordenado com uma calça mais curta, uma calça mais cropped. Mini saia, importantíssima. A primeira, com esse cinto mais largo e decorada. Gitois, que trabalhou a ideia do zíper, então mostrando mais ou menos, quem estiver usando que vai saber. E eu deixei o desfile da Dominico porque ele aconteceu depois da nossa palestra, mas com essa importância dos metalizados. Saia assimétrica. Amei essa da Monse, força tática aqui seria perfeito. Assimetria não só no cos, na barra também. Com esse visual prep mais preparatório da Anthropologie, com abotoamento e a ideia de pregas na parte interna. Na coleção da Square, mais detonada. Saia longa. Vai se encaixar nesse tema super bem, principalmente para ser usada com tênis e com coturno, já que é um tema de verão, mas tem um lado mais rebel. A saia parachute, ela entra aqui bem pontuada também. Notem que a maioria delas, a primeira e a segunda, a primeira e a terceira não tem cos. Ilhoses, detalhes esportivos são importantes aqui para a gente estar controlando o volume. Hot Pants, acredito muito na força delas, ela estava nos desfiles e está indo para o varejo com força. Os shorts, pode ser um conceito malha, ornado com taxa, mais uma vez, não estou mentindo, é um escorte, eu acredito muito, principalmente quando a peça é pequena, dá uma sensação de conforto maior. E o Tailored Shorts, na versão, quando eu fiz a primeira apresentação, ele só apareceu para o feminino, acredito muito na força dele para o masculino também, aparecendo na coleção do Moschino e no editorial da Dior. Tecno Skater, coleção da Marni com os patches internos coloridos, nas versões do conceito malha na coleção do Moschino e com cores mais fortes, remetendo a Splater também na coleção da Square, mas é estampa, gente. Versão Tailored, em jeans com bolso faca.
Na imagem central, mais ajustado, diferente da última, onde ela parece mais ampla. E o vestido bodycon. Dolce & Gabbana, como eu falei para vocês, nessa pegada de upcycling, vou dar um zoom nesse vestido. Moschino com monograma e a Gitois trabalhando com esse brilho, mas um brilho mais cintilante. Vestido camisa, mais retrô na coleção da Tommy. Adorei o volume na coleção da Maeve, aquele tem esse efeito do bubble hem, dessa barra ballonnet. E na coleção da Square, assim como fizeram a camisa, fizeram o vestido camisa também com efeito de reserva na parte superior. O macacão, dentro desse tema, vale o mais ousado ou o mais retrô. O mais ousado que a gente tem aqui é o da imagem central, que ele tem essa ideia do zíper, a gente pode controlar o tanto que quer mostrar, a alta elasticidade, mas eu amei muito esse aqui, tem uma cara meio parisiense. As versões de skinny, decorativismo aqui vai ser importante, muita cintura baixa. Para o masculino, desde o aspecto de couro, estampa laser na coleção da Playboy, mas sinalizo para vocês, amarrações, reguladores, para vocês darem uma pitada disso, naquela modelagem que vende bem, pode ser muito interessante. Calças retas, em versões em preto, com detalhe de mini cinto e bloco de cor e com vazados diferenciados. A calça flare aqui, ela vai cobrir o pé muitas vezes, ou ela pode ser na versão geek metalizada. Jogger, não é que ela só serve para o masculino, mas ela tem apareceu mais diferenciada para o masculino. Coleção do Dolce & Gabbana, a ideia dela no conceito malha na imagem central e com bolso na lateral. E a cargo collar? A cargo collar aparecendo aqui com detalhe de zíper, a ideia de você controlar o volume, de ter reguladores de uma maneira diferenciada, não só na barra, e por último, o metalizado para o masculino também. Cargo collar, na primeira, com muito volume, amei a imagem central, que é a ideia dos cintos e do vazado, Versace, trabalhando muito com esse rosa, para eles e para elas, a mesma intensidade de cor. Cargo jeans, para elas aparecendo a imagem central da Deatico com volume, na imagem da lateral também, e bolsos mais diferenciados na coleção da Balmain, onde a gente tem eles jogados aqui para a parte frontal e debaixo da perna. Falando das versões twisted, então, desses recortes que a gente tem na parte interna. Dando um zoom na primeira imagem, dá para visualizar melhor. J.W. Anderson trabalhou com isso também e colocou a etiqueta na frente. E a versão de wide. A wide lá fora ela não aparece só para o feminino, ela aparece para o masculino também. E detalhes de rasgos no joelho são importantes. É da coleção da Max Mara. Se vocês pegarem o primeiro material, a Max Mara está no segundo tema, mas a menina aqui está mais jovem e essa ideia de abotoamento, ela remete muito ao navy que foi falado lá no começo. Dead pant, como se fosse a calça do pai. A que eu mais amo é a imagem central, porque ela está aqui numa tonalidade neutra e tem essa amarração, mas não quero deixar de falar dessa da Drum, aonde o cinto em 3C aparece também, e é uma peça sem cós. A parachute aparece aqui com detalhes de aberturas na barra, em jeans, em versões bem volumosas. Aquelas duas primeiras podem ser mais comerciais como um ponto de partida. Pontos fortes. A ideia de monogramas muito fortes. Algumas marcas sim trabalharam com jacquard, que encarece muito o preço, outras foram para o laser. Vou voltar só um pouquinho. Esse editorial aqui da Marie Claire de Hong Kong, os modelos estão com a peça da coleção da Fendi. E a Fendi se encaixa muito bem ao segundo tema, mas aqui eles estão usando de uma maneira mais jovial. A ideia de mix de tecido pode ser conceito malha com jeans, pode ser detalhes de alfaiataria, aspecto de couro com jeans, como nesse editorial do Versace. Reguladores podem ser nas golas, podem ser na parte interna também, ou ainda mais diferenciados. E os cintos e mini cintos? Eu falei tanto e eu queria só frisar para vocês. Tá na calça da Monse, tá na parte de cima do bralette da Drum. Na coleção da Coperne eu tinha mostrado na calça, mas ele aparece também na ideia da jaqueta. Vazados para o masculino e o detalhe de taxas. Aviamentação diferenciada. Eu já tinha falado isso no primeiro material, mas eu queria mostrar uma ideia que quem tem 40 e poucos anos lembra, que a gente usava aqueles mosquetões com as correntes e com chave. Isso agora foi idealizado de uma maneira diferente, tem na Thai Park e na coleção do Ralph Simons também.
a ideia de personalização, não só com estampas que remetam ao navy, mas a ideia de bordados e patches. E o cos. Cos ou sem cos? A primeira é sem cos. Cos mais largo na imagem central, zíper aparente. E esse cos virado, que é do tipo que eu estou usando, eu até vim para não esquecer, eu acredito muito. Minha calça é da coleção de inverno da Bershka, não é nova, mas isso é uma ideia que começou e vai continuar. E também tem aquele reflexo de pensamento, que as coisas não estão mais tão voláteis. Aconteceu hoje, não acontece na próxima estação. Elas estão perpetuando cada vez mais. Super utilitário na jaqueta da Mons, então bolsos múltiplos, é só para dar uma ideia, em termos de operação isso é muito caro. Dominico com bolsos não só nas laterais, mas na parte de baixo também, assim como a gente tem nessa última imagem, bolsos, para não deixar de vocês esquecerem de mim quando pensar que calça cargo tem vida útil longa. Super detonados, Dolce & Gabbana, BDG e a Balmain. Agender, deixei aqui meio para chocar algumas pessoas mesmo, mas a saia tem aparecido em editoriais não só para elas, para eles também. Quando a gente pensa na imagem central do jogger, para eles e para elas é mais usual. Campanha aqui, vou passar super rápido, que é Adidas Ivy Park, para mostrar que cada vez mais é crescente como as marcas de tênis estão ganhando seu espaço no mercado e estão trabalhando em collab. O que ela está usando é uma calça com bolsos múltiplos, aqui o tênis chamativo. A Adidas e Stan Smith mostrando a questão do brilho, a questão do esportivo, a ideia de wide com barras com abertura. E quando a gente fala de tênis, não pode deixar de falar de um que todo mundo conhece, que é a New Balance, e aqui é uma publi mesmo. A ideia dele com a Nissan é uma parceria, não vai ser produzido para ser vendido, mas foi uma estratégia da Nissan para estar junto com a New Balance e fazer um carro como se ele realmente fosse um tênis em todos os detalhes. No grupo dos tecidos, aqui o Le Bourget Color, super importante, Pompidou e o Vagaloom Metallic. O Vagaloom tradicional continua, só que agora ele tem essa versão que tem a característica do brilho. Pensando aqui em manutenção e forma, o Asfalto D-Max, Rangers do Ocor e o Máximo do Ocor. E agora a gente vai chegando no fim. Queria falar para vocês não deixarem de acessar o Pinterest, o Instagram, o YouTube da Canatiba. Todo o conteúdo desse material depois vai para o canatibatrends.com, que é onde tem lá toda a aglomeração dos nossos materiais. E eu queria falar para vocês o que aconteceu comigo. Domingo eu estava com 95% da minha apresentação pronta e deu um bug no meu computador. Eu olhei e falei, caramba, não vai dar tempo. Então eu virei 2 noites para dar tempo, mas com uma vontade enorme de estar aqui hoje com vocês e fazer um material melhor do que eu tinha. E eu parei para pensar esses dias que eu fiquei na casa de praia trabalhando, que tudo para mim é inspiração. Eu ia ver o mar, eu juro para vocês, eu pensava no surf spray. Eu estava trabalhando com a minha filha e ela é muito inspiradora para mim. A gente estava andando no condomínio, ela viu uma casinha e falou, poxa, é a casa dos 3 porquinhos. Eu entrei na história com ela porque não tinha como eu falar que não era a história dos 3 porquinhos. E com tudo isso, o que eu quero falar para vocês, a gente encontra inspiração até onde a gente acha que não tem inspiração. A cada segundo a gente pode se inspirar com uma coisa quando a gente menos imagina. E queria deixar uma mensagem para vocês, repetindo a passada, mas com algumas alterações. No agora, revisamos tudo que funcionou ou não no passado. Fazemos a nossa melhor escolha no agora. Sem o agora, não há futuro. Que a energia do verão seja contagiante. Mas eu queria também refrisar aquela frase. Busquem inspirações em cada segundo do seu agora. Quando parecer que deu tudo errado, a gente bate no fundo e pega a força para falar que a gente sabe fazer bem melhor e por isso que não tinha dado certo. Muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. Obrigada mesmo. Obrigada. Posso pedir aquela autorização para depois tirar uma foto com eles? O Felipe vai encerrar, gente. Obrigada. Bom, gente, obrigado pela presença de todo mundo mais uma vez. Aproveitando esse clima gostoso, todo mundo em cadeia de praia, relaxando, né? Eu gostaria de convidar vocês. A gente vai ter um coquetel aqui na sala agora. Então, por favor, todos estão convidados a participar com a gente desse coquetel. Obrigado pela presença de todos, gente. Obrigada.